Annyeonghaseyo! A dica de hoje vai ser super rápida. As palavras vocês já conhecem, então vamos apenas relembrar. Primeira palavrinha, que. Que é o nosso pronome demonstrativo, que significa esse, essa, isso. Mas também pode significar aquele, aquela, aquilo. Como assim? Nós temos uma palavra em coreano que, claro, significa aquele, aquela, aquilo. É o nosso pronome cho. Anotou essa dica? Cho é a palavrinha que serve para indicar aquele, aquela, aquilo, ou no plural também, aqueles, aquelas, para coisas ou pessoas ou lugares, enfim, que estão distantes tanto de você quanto do seu ouvinte. Se está distante, lá longe, você usa cho. Você ainda consegue ver aquela coisa, aquela pessoa, aquele lugar. Mas, se você estiver falando sobre algo que você não está mais vendo, chegou a ver anteriormente, aí você usa que. É como se nós disséssemos, lembra daquela música que ouvimos ontem? Nesse caso, usaríamos que. Aquele rapaz me ligou. Que. Tudo bem? Então, que vamos usar para esse, essa, isso, coisas que estão de certa forma distantes de você, mas perto do seu falante, ou para coisas que vocês não estão vendo, mas viram anteriormente, ouviram anteriormente, coisas que foram citadas anteriormente, mas que agora não estão ali, não estão na sua frente, nem na do seu ouvinte. Então você pode sim usar que com o sentido de aquele, aquela, aquilo. Nesse caso, hein? Anotou a dica? Vamos para a próxima. 사람. 사람 significa... eu ouvi alguém dizendo que era amor. Não é amor. Tem duas palavrinhas que têm sons muito parecidos. E isso é que gera dúvidas. 사람. No final, eu faço o som do M. Os meus lábios se fecham. 사람. Essa palavrinha é pessoa, significa pessoa. Essa palavrinha também é um classificador. Logo, logo a gente vai estudar o que é isso, tá? 사람. Existe uma outra palavra que parece muito com essa, mas o detalhe está na forma como você pronuncia. E a princípio pode parecer que é a mesma coisa, mas com o tempo, quando você praticar mais, você vai perceber que existe uma sutil diferença. E você vai perceber a diferença tanto falando quanto ouvindo. A palavra é 사랑. Viram que eu não fechei os lábios ao final? 사랑. Som de NG, patinho ian. Essa palavrinha sim significa amor. 사랑. É diferente de dizer 사람. Pessoa. Próxima palavrinha, 손. Nian. Som do M, a língua entre os dentes. 손 significa mão, a gente já sabe. 손, mão. 손길. É assim que aparece na nossa música. Que termo diferente, hein? Gil significa estrada, caminho, já sabemos. Mas aqui temos um termo formado por 손 e gil. Se vocês pesquisarem, vão ver que o significado também é mão. Qual é, afinal, a diferença? Vamos usar 손 quando estivermos querendo falar da mão de maneira objetiva, sem ser de maneira poética, sem ser de maneira subjetiva. Quando falamos 손길, estamos falando do toque das mãos de maneira poética. Eu sinto suas mãos, mas na verdade eu quero dizer eu sinto o toque das suas mãos. Tá certo? Então quando eu uso 손길, eu estou falando de maneira poética das mãos. Eu sei que literalmente nós entenderíamos como
o caminho das mãos, a estrada das mãos. Mas o termo 손길 é um termo à parte, é um termo único. E quando você pesquisa o significado, você vai ver que ele também significa mão numa visão poética, numa visão subjetiva, tá bem? Vamos já ver na frase como fica. Próxima palavrinha, 자꾸, 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 자꾸. No comecinho da palavra tem o som de um D com J para nós brasileiros, tá? Quando é romanizado somente com J, já que leva-se em consideração a pronúncia em inglês. Mas para facilitar pra gente, a pronúncia do tiet no começo da palavra, sem ter nada antes, né? Vamos considerar só a palavrinha, é um som de um D com J. J, j, j. O tiet, quando está entre os sons de vogais, aí vai ter um som mais próximo a um D com Z pra gente também. Tudo isso que fazemos aqui com essa dica é para facilitar para vocês. Então, quando nós falarmos o tiet entre os sons de vogais, ele vai ter um som mais próximo a um D com Z pra gente. Como se disséssemos assim, 맞아, 맞아. É a palavrinha que nós usamos para dizer que alguém está correto. 맞아, 맞아. Porque ele está entre o som do A e de um outro A. 맞아, d, 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 d. Um D com Z. Já, já, já. 맞아. Porém, se esse não for o caso, se não for entre o som de vogais, aí nós vamos pronunciá-lo com o som de um D com J, assim como quando ele está no começo da palavra sozinho. D com J, como é esse som? J, J, J. Observe a diferença. J, 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 J. D com J. Z, 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 Z. D com Z. Entre vogais é assim que a gente vai fazer. Z, Z, Z. 맞아, 아직, 맞아, 아직, Z, tá? No começo da palavra, se não tiver nada antes dele, ou no meio da palavra, se não for entre vogais, J, 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 J. Faz aí na sua casa, faz aí onde você estiver, que você vai ver. Tenta falar D com Z e D com J. D com Z, Z, Z. Observe que a sua língua vai mais para a pontinha da boca. Ela vem já saindo aqui, ó, entre os dentes. Z, 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 Z. 맞아, 아직. Agora vamos fazer o D com J, que é quando ele está no começo da palavra e não vem nada antes dele, então não precisa considerar mais nada. Ou no meio da palavra, entre o som de qualquer outra coisa que não seja vogais. Claro que em regra, a gente sabe que existem os fenômenos, nasalização, aspiração, etc. Mas em regra, se não for vogais, for uma consoante qualquer e uma outra vogal, nós vamos pronunciá-lo com o som do D com J. J. Faz aí. J, J, J. Sua língua prende mais para trás um pouquinho. A diferença é sutil. Coloca a língua um pouquinho mais para frente. Z, Z. Coloca a língua um pouquinho mais para trás. J, J, Z, J, Z, J. Tá? Sutil, não é? Não se preocupa não. Se você não conseguir agora, com o tempo você consegue. Então, a palavrinha é 자꾸, 자꾸, 자, j, 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 j. Não é o D com Z. Ele não está aqui entre o som de vogais. Estamos pegando a palavra isolada, tá? Vamos ver na frase já já. 자꾸, 자꾸. Significa continuamente. Continuamente, que indica uma frequência. Existe outra palavra também que indica continuamente. 자주. Ó, tiut. Já, já, j, j. Já, DJ. Ju, ju, zzz, entre o som de vogais. Jaju, jaju, jaju. Essa palavrinha também significa continuamente, só que existe uma pequena diferença. Nós vamos montar uma dica e colocar no aplicativo para vocês, mas já dá para adiantar. A diferença é que o jaju, ele é mais utilizado quando nós estamos falando sobre algo que acontece com frequência, deixa de acontecer e depois acontece novamente. Por exemplo, o carro quebrou. Isso não é algo que continua acontecendo. Ele quebrou, ele é consertado e em algum outro momento eu posso dizer que o carro quebrou novamente. 자주. Agora vamos usar 자꾸
quando estivermos falando sobre algo que é contínuo. Meu filho continua me pedindo um brinquedo novo. Minhas notas continuam baixas. Então, vejam que são coisas que não encerram e começam novamente. São coisas que continuamente estão acontecendo. Não tem como controlar. Então, vamos para a música para a gente conferir isso já já, tá? Vamos usar jaku, algo que acontece continuamente, que não para, não deixa de acontecer. Está sempre acontecendo ali, numa linha do tempo. Vamos para a última palavrinha, 생각. 생각. 생각, pensamento. 생각하다, pensar. 생각, pensamento. 생각 é o nosso substantivo, tá? Observem que ele está marcado pela partícula de sujeito, i. Como é que a gente sabe que isso é uma partícula? Veio juntinho do termo 생각. E, partícula de sujeito. Depois temos o verbo nadar, aqui, claro, no presente, em uma das formas do presente, que nós vimos lá também, no primeiro versinho da música. Nanda é uma das formas do presente desse verbo. Nós poderíamos aprofundar aqui e falar que podemos montar estruturas verbais com nadar e com uma outra estrutura que é o nedar. Mas não vamos aprofundar porque ficaria um vídeo muito longo. Mas nadar significa o que mesmo? Lembram? Brotar, surgir, aparecer. Nadar, brotar. É claro que a gente pode adaptar ao sentido que for melhor para nós, já que essa interpretação é subjetiva. Observem que esse verbo é um verbo de ação. Brotar, vir à tona, surgir, aparecer. O uso do nadar com a palavrinha 생각 é muito comum por coreanos. Nessa estrutura que temos aqui, 생각이 난다. A ideia é que o pensamento, ele brotou sobre alguma coisa. A gente vai ver na música também. Confere comigo agora o trechinho da música para a gente esclarecer o significado e cantar ao final, claro. 눈물이 난다. 눈물이 난다. 이 길 걸리다. caminhar, lembram? 이 길을 걸으면 se, quando eu ando esse caminho, as lágrimas brotam, as lágrimas vêm à tona. Continuando, 그 사람 손길, ó, as mãos no sentido subjetivo, no sentido poético, 손길. Existe uma relação de posse aqui. A 손길 é do 그 사람. Nós não temos uma partícula que indica posse aqui. O cantor omitiu. Mas poderíamos colocar aqui, por exemplo, a partícula e. E essa partícula aqui, quando é pronunciada depois do substantivo, indicando posse, nós vamos pronunciá-la com o som apenas do e. E. Não precisa fazer e. Tudo bem? Se eu fosse colocar a partícula de posse aqui, para indicar que as mãos são daquela pessoa, eu colocaria 그 사람의 손길. 그 사람의 손길. 그 사람의 손길. Tá? Mas ele omitiu. E tudo bem. Vamos entender aqui o que ele está querendo dizer, independente da partícula, e nós podemos até gesticular para te ajudar. 그 사람, não estou vendo, aquela pessoa, 손길, as mãos daquela pessoa, 자꾸, 자꾸, continuamente, não para, não é algo que vai parar e depois começar de novo, é algo que não para, continuamente, está sempre acontecendo isso. O que é que está sempre acontecendo? 생각이 난다. Ó, o pensamento brota. O pensamento brota, o pensamento vem à tona, eu penso, eu tenho um pensamento nas mãos, sobre as mãos daquela pessoa, sobre o toque das mãos daquela pessoa. Viram que poético? Tá? É isso que nós podemos entender no nosso trechinho da música. É estranho pra gente encontrar o verbo no final. No começo, parece um pouco difícil de entender, montar a frase, entender a frase. Mas calma, a gente vai ter muito treino com música para poder chegar lá. O importante é ir assimilando esses detalhes pequenininhos para chegar mais à frente e conseguir fazer com mais fluidez. Ah, mas tem uma dica importante.
E isso é legal porque o grupo C está estudando partícula de objeto e o grupo B logo vai chegar lá. O verbo 생각하다, pensar, ele indica que você está conscientemente, intencionalmente pensando em algo. 주말에 뭘 할 거예요? 주말에 뭘 할 거예요? O que você vai fazer no final de semana? E aí você faz, 몰라요. 잠깐만 생각해요. Ou melhor, 생각하고 있어요. Estou pensando. 생각하고 있어요. Estou pensando. Ou seja, quando eu uso o verbo 생각하다, claro que nós tiramos o da, que vocês já sabem, e colocamos ko e soyo para indicar esse verbo acontecendo no gerúndio em português, pensando, estar pensando. Nós estamos aqui indicando que nós estamos pensando conscientemente. Nós paramos e decidimos pensar. Isso é intencional. O pensamento acontece porque nós queremos. Eu estou pensando, calma aí. Agora, se nós quisermos falar que o pensamento tomou conta de nós, que nós não decidimos pensar, mas de repente nos pegamos pensando em algo, ele vem à tona, nanda, brotar, aí nós usamos 생각이 난다. Ou seja, nós estamos dizendo aqui que o pensamento brota, literalmente. É como se disséssemos, sem querer, do nada, eu me peguei pensando em uma coisa. Eu não estava buscando, querendo, tentando, intencionalmente pensar, tá? Então veja como é interessante na música isso, porque o pensamento brotou, é como se o pensamento viesse à tona, a pessoa se pegou pensando em algo sem ter intenção. Quando isso? Com que frequência é isso? 자꾸. Continuamente, ela se pega pensando, continuamente, ela se percebe pensando, continuamente no toque das mãos ou nas mãos, sendo mais direto, daquela pessoa. 그 사람 손길이 자꾸 생각이 난다. Legal, não é? É linda essa música. Bom, vamos finalizar cantando juntos até onde já aprendemos. Vou colocar o som, hein? Levanta aí, balança a mãozinha pra cá, pra lá. Vamos cantar juntos sem vergonha, porque a intenção aqui é aprender coreano pra valer. Vamos lá! 눈물이 난다 이 길을 걸으면 그 사람 손길이 자꾸 생각이 난다. Legal, não é? Que legal! Vejo vocês no próximo treino. Não deixem de praticar. 안녕!